Daniel, capítulo 1. Aleluia. Faz muito tempo que eu não falo sobre Daniel. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse homem incrível, esse homem de referência, esse homem que nos dá tantos caminhos para decisões em nome de Jesus. Quando a gente lê livros como o de Daniel, Jeremias, Isaías, nós percebemos que eles foram moldados até serem desfeitos. Como diz a música que nós acabamos de cantar, me moldaste até meu ser, desfeito ser. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você nesta noite. Diga comigo, me molde até meu ser, desfeito ser. Se nós conseguirmos, se nós permitirmos que o Senhor nos molde, Ele vai sim destruir aquilo que é ruim e vai preparar aquilo que é bom para mim e para você. Daniel capítulo 1. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, e que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso, passariam a servir o rei. Entre estes, estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abed-nego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis
e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Feche teus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra. Obrigado pelo teu agir, pelo teu Espírito que já fala comigo e fala com todos, Pai, nesta noite. Nós simplesmente queremos ser moldados pelo Senhor. Que o nosso ser seja desfeito pelo agir do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Versículo 8, versículo chave desta palavra: ouse ser diferente. Daniel, porém, propôs no seu coração de não se contaminar com a porção das iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Aleluia. Queridos, o que é uma oportunidade? O que é uma oportunidade na minha vida e na sua vida? Eu me lembro que há 16 anos atrás eu enxerguei, e quem conhece a minha história sabe, eu enxerguei uma luz em cima de uma moça, que na época tinha 21 anos, Mara. Pupie. E eu olhei aquilo, não entendi nada, e depois de alguns meses, eu continuei sem entender. Mas o fato é que naquele dia, Deus estava me entregando uma oportunidade. Uma oportunidade de uma família, uma oportunidade de 2 filhas, uma oportunidade de um casamento, realmente um casamento, uma oportunidade de, por meio daquele momento, conhecer Jesus. E o que eu não sabia é que isso mudaria tanto a minha vida. Muitas vezes, queridos, Deus ele prepara oportunidades, Ele traz até nós oportunidades, Ele envia oportunidades, mas a gente acaba desperdiçando essas oportunidades, porque a gente não entende o que está acontecendo. Pastor, mas como que eu não entendo? E por que eu não entendo? A Bíblia diz que não existem 2, 3 ou 4 ou 10 espíritos. A Bíblia diz que há um só Espírito. Um só. Se você está em casa, fala comigo, um só. Um só. Significa, queridos, que o Espírito que está em mim e está em você é o Espírito do Senhor. Aquele Espírito que nós sentimos falar, aquele Espírito que nos orienta, é o mesmo Espírito que está em todos. É por isso que nós conseguimos identificar alguém com o Espírito do Senhor. E quando a oportunidade aparece, ou nós achamos que é uma oportunidade, a pessoa que nós devemos perguntar primeiro é o Espírito. No domingo passado comentei aqui, de uma pessoa que me procurou
me falando de uma oportunidade. Eu disse a ele, não sou eu que vou dizer para você se você deve ir para a direita, para a esquerda, para trás ou para frente, se dizer sim ou dizer não. O que eu posso te orientar é que você busque em espírito. Agora pensa comigo, Jever. O nosso país é invadido, a nossa cidade é invadida, e eu, você, o Diomar e o Xande, nós somos levados para um país distante. Naquele país, ninguém fala a nossa língua, ninguém come o nosso tipo de comida, e pior, naquele país se adora um Deus que não é o nosso. Nossas casas são destruídas, nossa família, muitos deles foram mortos, e nós fomos levados cativos. A Bíblia diz que eles foram levados cativos. E a gente chega naquele lugar, e vem alguém e diz assim: olha, o rei, ele disse que vocês vão comer restos? Não. O rei disse que vocês vão comer da comida que ele come. E o rei disse que vocês vão beber do vinho que ele bebe. Eu não sei vocês, mas eu quando leio esse texto, eu fico pensando que poderia ter passado pela cabeça de Daniel uma seguinte frase: ah, eu sei que Deus sempre é fiel, e Deus está sendo fiel comigo até aqui na Babilônia, Ele está mandando a melhor comida. Talvez pudesse ter passado pela cabeça de Daniel: olha a oportunidade que Deus está me dando. Vocês concordam comigo? Queridos, mas o país de Daniel foi massacrado, a história de Daniel foi massacrada, talvez a saúde de Daniel naquele percurso foi massacrada, mas o caráter de Daniel não foi massacrado. Fé e caráter andam juntos. É impossível nós encontrarmos alguém que tem o caráter destruído, o caráter mau, o caráter pendido a coisas que não agradam a Deus, e encontrarmos uma pessoa dizendo que a fé dele prevalece. É impossível encontrar, por exemplo, um ladrão que adore o Deus verdadeiro e sinta a sua presença. Eu creio que um ex-ladrão, sim. Eu creio que um ex-mentiroso, sim. Um ex-adúltero, sim. Mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Significa, queridos, que as obras da nossa vida, as obras que fazem com que nós realmente possamos ser lidos pela sociedade, estas obras são o nosso retrato. Estas obras são o nosso caráter, a nossa maneira de tratar as pessoas, como eu sou como profissional, como eu sou como pai, como eu sou como marido, e assim por diante. Mas Daniel, ele vê aquela situação como uma oportunidade de fortalecer a sua fé. Eu anotei uma frase aqui, eu quero falar para vocês. Nada penetra tão profundamente no espírito humano quanto o exemplo. Se você for exemplo para o seu filho, certamente este exemplo de caráter, ele vai penetrar de maneira muito mais profunda do que um bom presente, do que boas condições de ensino ou de saúde. Daniel, ele lidou com um dilema. O dilema de dizer não àquilo que seria gostoso. O dilema de dizer não para uma situação que o beneficiaria. E como que ele lidou com esse dilema? Eu anotei aqui, diante de várias outras coisas, ou vários outros ensinamentos, como que Daniel ousou ser diferente?
Primeiro, ele decidiu não se contaminar. Você pode falar comigo? Daniel decidiu não se contaminar. Existe um sentido profético aqui. A Babilônia representa o mundo. Daniel nos representa. A Babilônia aqui, ela representa um mundo contaminado, um mundo corrompido, um mundo onde as pessoas, elas dificilmente conseguem caminhar mais do que 10 passos e não identificar a corrupção que está no mundo, a iniquidade que está no mundo, o pecado que está no mundo. Inclusive a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Queridos, Daniel estava numa terra contaminada, numa terra que não adorava o seu Deus. E talvez ele teria todas as justificativas para dizer: eu estou preso, eu estou mal, eu não aguentei, minha mulher só me maltrata, meu marido só me maltrata, meu salário é muito baixo. O que o mundo oferece, o que a Babilônia de hoje oferece, é exatamente a mesma coisa que ofereceu para Daniel. Circunstâncias para que se justifique a ação que desagrada ao Senhor. Circunstâncias para que se justifique o pecado. A Babilônia é um mundo. E aquele que não estiver disposto a dizer não para o mundo, não vai conseguir fazer a diferença. Não vai. Profeta Amós, é um versículo que eu falo muito. Profeta Amós disse: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Apóstolo Tiago diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Enquanto isso, o apóstolo Pedro fala: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, pronto para vos devorar. Porém, o profeta Jeremias diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Queridos, muitas vezes nós somos levados a entender, ou imaginar, ou compreender, ou querer compreender, que oportunidades estão batendo a nossa porta. E talvez essas oportunidades, elas não sejam do Senhor. Talvez justamente a oportunidade que está batendo a minha porta e a sua porta é a oportunidade de dizer não a esta falsa proposta. Muita gente talvez te chama de exagerado, te chama de careta, te chama de fanático. Alguém já ouviu? Talvez já teve um adjetivo desse lançado sobre a sua vida? Eu tenho certeza que naqueles primeiros 10 dias ali, o chefe dos eunucos, aquele responsável pela comida, ele deve ter pensado assim: que burro. Você concorda comigo? Que burro. Você vai trocar um pé de alface por uma lasanha. Da Mara ainda a lasanha. Da Tere, né? Aquela maionese de frutas, como é que chama aquilo? Como? Salada russa. Chique, né? Aquela maionese meio docinha assim, que tem maçã, tem ameixa, tem uva passa. Né? Você vai trocar isso, uma picanha, alho e óleo. O irmão Leandro vai fazer para nós. Né? Você vai trocar isso por chuchu. Aí vem aquela amiga e fala assim: teu marido é um grosso, ele merece um chifre. Deixa de ser tonto, rapaz. Você não está vendo que você pode ganhar mais dinheiro nessa empresa? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Está lá o Leandro lá mexendo nos fios da prefeitura, trocando lâmpada.
Não estou dizendo que isso acontece, tá? Mas talvez venha alguém no ouvido do Leandro e fale: Leandro, vamos desviar umas lâmpadas dessa. Todo mundo faz. Querido, se nós... Eu estou brincando, tá? Quando fala aqui da adolescência, da juventude, se um menino ou uma menina hoje declarar que quer se cuidar, quer se abster de ter relação sexual antes do casamento, como é que a grande maioria do público vai reagir? Você é careta. Você é careta. Você está vivendo no outro mundo. Você está atrasado. Você está fora da casinha. E é exatamente isso que nós devemos ser. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Irmãos, quem me conhece há muitos anos sabe que eu gostava muito de cerveja. E eu não bebia uma ou duas, eu bebia muita cerveja. Mas chegou uma época da minha vida em que eu, conhecendo Jesus, eu recebo o Espírito Santo, eu começo a perceber que aquilo já não fazia mais parte para mim. E nos primeiros meses, até no primeiro ano, 2 anos, que eu não bebia mais, não porque alguém me mandou parar de beber, porque eu não conseguia mais o cheiro da cerveja. Muita gente chegava para mim e falava: mas tu é tonto, né? Tu está deixando esses pastores aí fazerem lavar cerebral em você. Não, querido. Se você tem vontade de fazer uma coisa que o mundo está indo contra a sua direção, quem vai fazer lavar cerebral não é o pastor, é o Espírito do Senhor. Vão te chamar de burro, de careta, assim como trocaram o nome de Daniel, Misael, Azarias, Abednego. Trocaram o nome deles. Trocaram ou não trocaram? Então eles não vão mais olhar para você, Mari. Não. Não vão olhar para você, Mara. Não. Joana. Não. Tonto, burro, atrasado, fanático. Estão trocando nome até hoje. Babilônia troca o nome. Mas eu quero dizer para você, eles podem até trocar o seu nome, mas eles não podem trocar o seu coração. Não importa se alguém trocou seu nome. Estão te chamando de atrasado, de tonto. Vou contar aqui. A Maju essa semana falou: pai, eu sou a única menina da turma. E eu concordo com ela que as amigas dela vão ficar na outra turma, dividir em 3 a turma, né? O híbrido. Eu falei: filha, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu comecei a ministrar, e ela brava comigo, e brava. E eu entendo a posição dela, eu entendo que passa no coração dela. Mas, amados, quando nós vivemos debaixo da cobertura do Senhor, debaixo da mão do Senhor, a Bíblia é muito clara em dizer que nem um fio de cabelo cai sem a permissão dele. Significa que se você foi colocado num lugar que você não gosta, se alguém falou algo de você, vá para o seu quarto em secreto, busque a presença do Senhor, busque a alavanca, busque sabedoria, e certamente a resposta vai vir. Ninguém pode mudar o seu coração. Quem muda o seu coração é você mesmo. Lembra daquele texto que nós ministramos aqui, sobre a mulher de Ló? Deus pôde mandar anjos lá, para tirar eles da cidade. Mas Deus não impediu que ela olhasse para trás. Deus, Ele não interfere na minha decisão pessoal. A decisão é minha. Se chegar um prato de picanha e um prato de chuchu, quem vai ter que dizer não para a picanha sou eu. Você está me entendendo? Glória a Deus. A Bíblia diz aqui nesse texto, queridos, que
quem tomou a decisão de falar para o chefe dos eunucos foi Daniel. Mas veja bem, depois de 10 dias, que foi o prazo que Daniel deu, o copeiro lá, o chefe, disse assim: mas vocês estão melhor. Observe, ele disse vocês. Significa que a decisão de Daniel, ela já não foi só para ele. A decisão de Daniel, ela já, entre aspas, contaminou também alguns amigos. Outra coisa, aquele copeiro, aquele eunuco ali que era copeiro, você acha que Deus não falou com ele? Você acha que ele não ficou se perguntando, mas espera aí, mas qual é a comida boa? Qual é a comida boa? Se eu estou pegando comida da mesa do rei, e esses 4 tontos aqui, falaram que não queriam comer, e agora eu estou olhando para eles, estão melhor mesmo. Querido, escuta só que eu vou falar. Comer das iguarias do mundo anula o nosso testemunho. O testemunho de Daniel fez a diferença, não só na vida dele, mas o testemunho de Daniel contaminou outras e outras pessoas. Quer ver outra coisa interessante? Daniel falou: olha, em 10 dias você vem aqui dar uma olhadinha em nós. Quanto tempo que eles ficaram em treinamento? 3 anos. Eles não viram o rei Nabucodonosor antes de 3 anos. Não. Aqueles 10 dias foi para o cara que trazia comida. Depois eles ficaram 3 anos comendo que comida? Comendo a comida que eles pediram, que eles fizeram uma proposta. Então foi 10 dias de teste, depois 3 anos de preparo, até que eles foram se apresentar ao rei. E ali a partir do versículo 17, a Bíblia diz que ninguém foi achado na Babilônia tão sábio. E a sabedoria que estava sobre eles era 10 vezes maior do que todos os outros sábios que poderiam se encontrar. Agora escuta o que eu vou falar para você. O agir de Deus na minha vida e na sua vida, ele muitas vezes ele não é imediato, ele é um processo. Para algumas pessoas que chegam aqui, nós temos testemunhos de pessoas que chegam aqui e participam de um culto e nunca mais saíram. Tem pessoas que vocês oraram, você que está em casa deve lembrar de uma pessoa que você orou, que logo essa pessoa se dobrou aos pés. Mas pode durar 10 dias, como pode durar 3 anos. Você lembra que Jesus disse e ensinou uma parábola do juiz iníquo? Havia um juiz iníquo que não temia a Deus, ou seja, ele era iníquo, ele era ladrão, ele era mentiroso, ele era tudo de ruim, ele era iníquo. E além disso ele não temia a Deus. E uma mulher justa começou o quê? Começou a bater na porta dele: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Sarna. Julga minha causa. Devia ser alemã aquela mulher. Mas Jesus conta aquela parábola para dizer sobre a persistência. Não desista, querido. Não desista porque você acha que Deus não está agindo. Não desista porque você acha que Deus não está trabalhando. Aqueles 4 amigos, eles não desistiram de não se contaminar com a comida do rei, porque estava demorando muito para se apresentar ao rei. Não, porque no coração deles, o que eles queriam, não era serem grandes diante do rei. Eles queriam o quê? Exaltar o nome do Senhor. O desejo deles sempre foi que o nome do Senhor fosse exaltado. A honra ao Senhor deveria ser exaltada, deveria ser apresentada. Quando nós queremos crescer para que nós, pessoas, sejamos grandes, nós nunca vamos crescer. Agora, quando nós vamos para baixo e demonstramos humildade, reverência aos pés do Senhor, aí é que seremos grandes. João Batista diz:
Convém que ele cresça e eu diminua. A boa parte que não vai ser tirada, que Maria nos ensina, lá no Evangelho de Lucas, a boa parte não é da correria, da inquietação e da preocupação. A boa parte está aos pés do Senhor. Já estou terminando, tá? Aleluia. Muitas vezes, vou falar aqui aquilo que eu sinto muitas vezes. Muitas vezes a gente critica o lugar onde mora, o lugar onde trabalha. Critica nossos filhos, nosso cônjuge, nosso patrão, o governo, sei lá. Deveria ser diferente, deveria fazer assim, deveria fazer assim. Quer que mude, mas se nem nós, em momento algum, mudamos. Nós não temos autoridade para exigir mudança de algo que nós estamos inseridos e nós não apresentamos mudança. O livro de Daniel mostra muito claramente o que foi a decisão de não negociar a presença de Deus. Por último, os frutos da decisão de ser diferente, eles são garantidos. Eu estava num encontro, ou num reencontro, isso há certamente mais de 10 anos atrás, talvez uns 12 ou 13 anos atrás. E um pastor amigo nosso, pastor Robson, estava ministrando. E naquele dia, devia estar na igreja uns 3 anos no máximo. Não tinha conhecimento que deveria ter, que poderia ter. E o pastor, ele ministrou um texto de Eclesiastes, capítulo 11, quando Salomão lhe diz assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias acharás. Amado, naquele dia eu fui impactado e eu entendi que a essência da Bíblia simplesmente é a fé. Toda vez que eu não quiser lançar o meu pão sobre as águas, toda vez que eu quiser ter controle do meu pão e não lançar o meu pão, eu começo a ser contaminado pelo espírito de Tomé. O que isso quer dizer? O que isso fala comigo e com você? Daniel, ele foi referendado, ele foi referência num país, porque ele lançou o pão sobre as águas. Quando o rei, ele baixa um decreto, influenciado pelos invejosos, dizendo que ninguém poderia adorar outro Deus senão a ele, e aquele que adorasse seria jogado na cova dos leões. Mas para frente a gente prega sobre isso. Daniel, a Bíblia diz que ele todo dia abria a janela e orava ao Senhor. Decreto algum pode mudar a nossa fé. Não sei se você está me entendendo. O decreto pode até mudar o tempo, o decreto pode até mudar os nossos hábitos, o decreto pode até mudar a liberdade que nós deveríamos ter, mas ele não pode mudar a nossa fé. Daniel foi perseguido, Daniel foi jogado na cova dos leões, mesmo a contragosto do rei, mas a Bíblia diz que Deus mandou anjos e fechou a boca dos leões. Não permita que o decreto mude quem você é. Não permita que a televisão, que a mídia, que os meios de comunicação, que os tendenciosos, não permita que o mundo corrompido mude a essência do seu coração. Daniel não permitiu. E a Bíblia diz que assim como Deus declarou para Josué e Calebe, mas especialmente para Calebe, a Bíblia diz lá em Números capítulo 11,
que havia em Caleb um espírito diferente. Qual era o espírito? De não mudar o comportamento, não mudar a maneira de pensar diante de um decreto. O decreto para aquele povo que foi espiar a terra prometida era de que seriam consumidos pelos gigantes que lá moravam. Mas Caleb disse: não, certamente o que nos falta é crer em Deus e sairemos vitoriosos em nome de Jesus. O que a igreja precisa, queridos, é de joelho dobrado. O que a igreja precisa é de tempo de oração. O que a igreja precisa é buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Eu já quase que ia dizer, vamos ficar em pé, né? Mas o meu grande público aqui, se puder, fique em pé agora. E você que está em casa nos assistindo, vamos encerrar esse culto. Eu quero encerrar dizendo para você: se nós como vasos não formos moldados, não formos reconstruídos, se nós não formos esmagados, se nós, mesmo olhando para a picanha, não escolhermos um prato de chuchu, nós não podemos ver o Senhor. Pastor, então você está dizendo que tudo que é do Senhor não tem gosto, tudo que é do Senhor não é saboroso? Muito pelo contrário. O sabor real, o sabor verdadeiro está no Senhor. O sabor verdadeiro está em sentir a presença do Senhor. Se você